Plenário aprova a proposta que proíbe a exploração de xisto em Santa Catarina. A altura mínima para ingresso na Polícia Militar do Estado vai mudar. Contratações temporárias da saúde terão o prazo de validade ampliado. Projetos sobre incentivos fiscais estão prontos para votação em plenário. E ainda, Congresso em Florianópolis debate estratégias de prevenção de deficiências. Hoje é terça-feira, 16 de julho, o TVAL Notícias começa agora. Boa noite. A extração do gás de xisto tem sido questionada pelos riscos e danos que pode gerar ao meio ambiente, principalmente a poluição da água, usada em grandes quantidades na técnica de exploração. Santa Catarina pode ficar livre dessa exploração. O projeto de lei que proíbe a exploração de xisto ou de seus derivados no estado de Santa Catarina foi aprovado em plenário e agora seguirá para a sanção do governador. Antes da votação, a proposta passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Economia, Minas e Energia e também na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Os relatores defenderam a proibição. Além de ouvir muitas pessoas na audiência pública, nós também procuramos ouvir técnicos do assunto, professores de universidades, geólogos, advogados, ambientalistas, para reunir todas as informações possíveis para criar um relatório dentro da constitucionalidade, proteger Santa Catarina, proteger as nossas riquezas, que são a nossa água, o nosso solo, as nossas plantas, o nosso meio ambiente. Nós dizemos não ao gás de xisto pela forma como está sendo colocada a exploração por uma empresa privada que destrói totalmente a superfície, o solo, que destrói a questão da água, que deixa resíduos tóxicos, inclusive para a natureza, que degrada o meio ambiente, e tudo isso fica para o município depois resolver as consequências de uma exploração que a empresa lucrou. O xisto é uma preocupação mundial, né? É uma situação que afeta toda uma região do estado de Santa Catarina. Quase 20 municípios do estado sofreriam com a exploração do xisto. As questões extremamente prejudiciais da exploração do gás do xisto já são comprovadas por pesquisas científicas. E de sorte que Santa Catarina, embora a gente precise de questões econômicas, precise do gás para se desenvolver, o xisto realmente tem uma questão nefasta para a saúde pública. Santa Catarina é um dos 6 estados brasileiros que possuem reservas de xisto. Dessa rocha podem ser extraídos óleos e gases, que depois de refinados dão origem a vários produtos usados pela indústria petroquímica. A possibilidade de extração de óleo de xisto no Planalto Norte Catarinense, em especial no município de Papanduva, mobilizou os moradores da região, que se manifestaram contrários à exploração do mineral. Nossa preocupação maior é com o meio ambiente, nossa preocupação também é com as águas e principalmente com o retrocesso socioeconômico da região. Tá? Outra preocupação nossa é a questão de saúde. Os efeitos que a mineração certamente trará para a saúde de toda a região são graves e esses aspectos que levaram nós a criar a associação e também buscar obstruir a mineração na região. Autor do projeto, o deputado Valdir Cobalcini reforçou a importância de proibir a exploração de xisto em Santa Catarina. Essa casa deu uma demonstração de forma amplamente majoritária, também concordando, né, com o nosso projeto e, claro, né, proíbe então a exploração do xisto em território catarinense, assim como já fez o estado do Paraná. Agora vai a sanção governamental, claro, nós esperamos que o projeto seja sancionado, livrando o território de Santa Catarina desta ameaça, desse dano, inclusive países europeus que impõem seríssimas restrições aos produtos cujos estados exploram este minério que é o xisto. Os deputados aprovaram hoje um projeto de lei complementar que altera a contagem do tempo de serviço dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A votação foi acompanhada e comemorada pelos servidores.
Por unanimidade, os deputados aprovaram o projeto de lei complementar que altera pontos da legislação sobre a contagem do tempo de serviço dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. De autoria do governo do estado, a proposta tem o objetivo de corrigir lapsos que resultaram em ações judiciais contra o estado. Foram citados casos de policiais e bombeiros que aceitaram promoção de cabo ou sargento pelo tempo de serviço, mas que não puderam contabilizar esse tempo para fins de aposentadoria. A votação foi acompanhada por integrantes das instituições militares do estado, que comemoraram a aprovação do projeto. A antiguidade é posto, na Polícia Militar e muito respeitada, e a PL da PGE vem ao encontro, desse processo de a gente resgatar a antiguidade dos praças, que na Polícia Militar é como se fosse uma lei, Quem entra primeiro tem essa regalia aí de estar na frente. E para o policial militar, quando um mais moderno passa na frente dele, é muito complicado porque quebra dos degraus da hierarquia, e da disciplina. A matéria agora seguirá para a sanção do governador do estado. Ele é importante, ele corrige uma distorção que tinha na carreira, prejudicando os policiais antigos, os chamados cabo juruna, que tinham direito aos 10 anos de serviço e aos 20 anos de serviço. E em razão dessas promoções, eles ficavam prejudicados no sistema promocional da categoria. Muito tempo isso sendo debatido, muito sofrimento por parte da categoria e, felizmente, agora a sensibilidade do governo é encaminhar um projeto à Assembleia e corrigir essa distorção. A altura mínima para ingresso na Polícia Militar de Santa Catarina vai mudar. Um projeto de lei complementar sobre o assunto foi aprovado hoje em plenário. O critério de altura para ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina deverá mudar. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei complementar de autoria do deputado Márcio Machado, que altera em 5 centímetros esse requisito. Atualmente, a legislação prevê que candidatos do sexo masculino tenham no mínimo 1,65 m de altura e do sexo feminino 1,60 m. A proposta aprovada altera para 1,60 m a altura mínima dos homens e 1,55 m para as mulheres. Segundo o deputado, esse padrão já é utilizado pelo Exército Brasileiro. Ele agrega valor para quem quer realizar um sonho. Então, para mulheres que tinham 1,60 foi para 1,55, para homens de 1,65 foi para 1,60, igualando ao Exército Brasileiro e outros estados-membros, como São Paulo, Sergipe. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo governador para ser transformada em lei. E você vai ver no próximo bloco, projetos sobre incentivos fiscais estão prontos para votação em plenário. E ainda, Congresso em Florianópolis debate estratégias de prevenção de deficiências. Nós já voltamos. Vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. A Comissão de Finanças e Tributação realizou ontem uma reunião extraordinária. Os parlamentares aprovaram os relatórios aos projetos de lei de autoria do governo do estado que tratam dos incentivos fiscais. Por unanimidade, os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram os pareceres a 2 projetos de lei que tratam dos incentivos fiscais concedidos pelo governo estadual a vários segmentos da economia catarinense.
O relator das propostas encaminhadas pelo Executivo foi o deputado Marcos Vieira. No projeto 81, uma emenda incluiu alteração em relação ao transporte aéreo. A única mudança, e por isso a feitura do meu relatório complementar, foi no sentido de incluir na emenda que trata da redução de ICMS na querosene de aviação, para inserir ali aquelas companhias aéreas que poderão ter sede em Santa Catarina. E mais, as companhias aéreas e as companhias aéreas estrangeiras que podem vir operar no Brasil. Então, Santa Catarina, por intermédio de decreto do governo, então, oferecerá também desconto, ou seja, redução de ICMS a essas empresas que poderão vir trabalhar em Santa Catarina. O relatório final ao projeto número 174, que concentrou a maioria das incertezas dos empresários de diferentes setores da economia catarinense, também foi aprovado por todos os deputados. O PL 174, como disse, ele reinstitui, reaplica, né? Faz com que tudo continue da mesma forma. A única modificação que nós introduzimos foi de da data. Ou seja, ele veio de forma conjunta. São 61 leis e decretos que ali estão colocados, onde cada uma dessas leis e decretos fala de um benefício concedido. Então, o que é agora, o que o governo vai fazer? O governo tem até o dia 30 de setembro para remeter para esta casa, de forma individual, cada uma das modificações que ele evidentemente vai fazer. Nas falas, os deputados elogiaram o consenso alcançado após as várias reuniões realizadas entre parlamentares, empresários e governo estadual. A promessa é que um novo projeto deverá ser apresentado pelo governo no segundo semestre, regulando os benefícios fiscais para setores ainda não contemplados após as negociações. Em razão dessas dúvidas, de alguns problemas que possam ocorrer entre a aplicação da lei, ou no momento da aplicação da lei, o governo está disposto a fazer as devidas correções. Então, até 30 de setembro, ficou como data ajustada, para que as necessárias alterações que precisam ser feitas sejam encaminhadas pelo governo para a Assembleia Legislativa. E uma outra reunião da Comissão de Finanças, que seria realizada amanhã, quarta-feira, foi antecipada para hoje. Os deputados se reuniram para que os projetos pudessem ir a plenário antes do recesso parlamentar. O deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, limpou a pauta de votações deste primeiro semestre. Na maioria dos projetos, os parlamentares relatores solicitaram diligência a determinadas entidades e para o governo do Estado. Assim, quando forem elaborar parecer, terão mais argumentos e informações para votar pela aprovação ou não. Nesse encontro, o deputado Fernando Krelin foi o único relator a ter um projeto aprovado. O texto determina que os atos normativos editados pelo governo do Estado, referentes ao ICMS, tenham justificativa fundamentada. A proposta estabelece que em todo e qualquer ato administrativo conste o objetivo, os indicadores econômicos oficiais que justifiquem sua motivação e a previsão de resultados financeiros e sociais. A matéria é de autoria do deputado Milton Obos. O relator da proposta votou pela aprovação e foi seguido pelos demais membros do colegiado. Então, fizemos um parecer favorável justamente em primeiro momento. Veio para que pudéssemos relatar, por questão técnica também pedimos para a Secretaria de Fazenda uma diligência, o qual os técnicos da área analisaram, devolveram a diligência pedindo para que fizéssemos apenas uma alteração, uma emenda modificativa, em cima dessa emenda modificativa e da Secretaria de Fazenda acatar de uma forma positiva, a gente deu parecer favorável. O projeto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Direitos Humanos antes de ser votado em plenário. E a Comissão de Educação recebeu hoje pela manhã o professor da Universidade do Contestado e aprovou alguns requerimentos. Os deputados que integram a comissão aprovaram vários requerimentos, entre eles a realização de uma audiência pública no dia 13 de agosto para debater a realidade da PAI e a proposta da unidade escolar A PAI Escola. A situação dos profissionais que realizam trabalho de assistente técnico-pedagógico nas escolas da rede estadual também será debatida em audiência pública. Os dois encontros foram propostos pela deputada Luciane Carminati. A comissão também aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Coronel Mocelin, que trata da obrigatoriedade dos alunos da rede pública e estadual apresentarem a caderneta de vacinação
para realizar a matrícula. O relator foi o deputado Valdir Cobalcini. O colegiado ainda abriu espaço para a fala do coordenador do programa de mestrado da Universidade do Contestado, no Planalto Norte, Alexandre de Assis Tomporowski. Ele veio pedir apoio dos deputados para as propostas do programa na região. Ele falou que a situação não é nada otimista. Só para se ter uma ideia, 60 mil pessoas vivem em insegurança alimentar. A região do Contestado apresenta 6% de analfabetismo. A ideia é fortalecer a pesquisa e ciência e buscar parcerias para o programa. A universidade atende cerca de 10 mil estudantes em toda a região. Da mesma forma que o Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e a Universidade do Contestado podem contribuir para a educação catarinense, representando essa ponta de lança na transformação regional, também demanda o aporte, de apoio. Um dos caminhos que nós encontramos é subsídios para bolsas, por exemplo, que é algo mais complicado, é algo a ser construído, mas que, sem dúvida alguma, é um caminho fundamental para melhorar as condições socioeconômicas e educacionais daquela região. Trazer para a Assembleia significa não só fazer com que o Estado conheça que esse Estado não tem todas as suas regiões com IDH alto, como a região norte, a região da Grande Florianópolis. Então, primeiro é trazer também essa realidade. Em segundo lugar, é divulgar o curso para que nós possamos, de fato, ter as vagas todas preenchidas e que a gente apoie também a garantia da ciência e da pesquisa e da extensão. E, por último, reforçar a importância da manutenção de leis já existentes, como é do artigo 170, que por algumas vezes aqui na casa mesmo já foi questionada. Então, acho que o papel do professor, ele representa reafirmar a defesa da educação, das instituições comunitárias e, mais do que isso, fortalecer o curso para que, de fato, ele comece, ele continue e que ele traga resultados para o desenvolvimento da região. A Comissão de Constituição e Justiça também discutiu hoje pela manhã sobre um projeto de resolução que propõe uma emenda à Constituição Federal. A proposta fixa em 5 anos a duração do mandato para os cargos eletivos nos poderes executivo e legislativo. O texto foi relatado pela deputada Paulinha, que fez o parecer pela aprovação e foi acompanhada pelos demais. Para que o texto seja analisado no Congresso Nacional, precisa da aprovação de outras assembleias do país. O Brasil precisa viver essa experiência de eleições gerais, porque a cada 2 anos a gente tem um processo diverso, sabe? E acho que os mandatos, encerrando num período de 5 anos, todos eles juntos, inclusive os mandatos de senadores, facilita a compreensão do país na sua organização administrativa. Penso que a gente vai evitar despesa pública, a gente vai dar celeridade às demandas da sociedade e acaba com essa coisa de a gente dividir mandatos, Mal termina um mandato, começa outro, enfim. Acho que as eleições gerais é uma medida bastante justa. O colegiado ainda aprovou o projeto de lei que extingue turmas de recurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A matéria foi aprovada com uma emenda que estabelece que a sustentação oral dos advogados será feita por videoconferência nas comarcas do interior do estado. Também foi aprovado o texto que inclui a internet como meta previsível na política de desenvolvimento rural. Na lei, já estão incluídas a eletrificação, a irrigação e a telefonia. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda a proposta que obriga a remoção de madeiras apreendidas para o local adequado, sob a responsabilidade do infrator, para que o material seja reaproveitado. Profissionais de diversas áreas públicas e professores das APAES de Santa Catarina e do Brasil participam do 1º Congresso Brasileiro de Prevenção a Deficiências. O evento, que está sendo realizado em Florianópolis, debate estratégias para a prevenção dessas deficiências. De Portugal, Kiana traz as experiências vividas lá. Socióloga e educadora infantil, trabalha com uma instituição que lembra muito a APAE. A diferença é que no país dela, qualquer atividade é organizada de forma mais centralizada. Portugal tem uma organização administrativa totalmente diferente, não é um conjunto de estados, nem sequer um conjunto de regiões. É um país ainda muito centralizado. E, portanto, embora as regiões consigam desenvolver mais ou menos o trabalho, não há uma autonomia que permita grandes avanços. De qualquer forma, há um trabalho já muito importante feito ao nível da prevenção, do diagnóstico precoce principalmente,
e aqui estou a aprender também muitas coisas que espero depois poder passar. Assim como ela, cerca de 700 profissionais de APAES de Santa Catarina e do Brasil e servidores públicos de vários estados participam do primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção de Deficiências, promovido pela Federação das APAES de Santa Catarina. O evento é realizado na UFSC, em Florianópolis. Nós tivemos que fazer uma pesquisa para ver o que havia de prevenção em todo o Brasil e até na América do Sul, e não achamos nada onde pudéssemos estar mandando nossos profissionais que já fazem a prevenção dentro das APAES, mas que pudessem se capacitar mais. Então, resolvemos, no ano passado, por sugestão da Coordenadoria de Saúde e Prevenção, de fazer esse congresso. O congresso traz como tema Quebre paradigmas, evite deficiências. Para o presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, o deputado Vicente Caro Preso, 70% dos casos poderiam ser evitados através de trabalhos preventivos. Mas para que isso se torne realidade, alguns procedimentos precisam até mesmo se repetir para ficarem memorizados na cabeça de pais e de quem atua nas frentes que atendem as gestantes e os bebês. Esse é um tema simples, esse é um tema do dia a dia, mas é algo extremamente importante que tem que ser levado a sério, assim como inúmeros outros testes de pré-natal e mesmo depois da criança ter nascido. Então, encontros como esse são para reforçar muito as posições, e essas posições sendo renovadas e reforçadas faz parte desse jogo de prevenção. E o TVL Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.